livros são parte fundamental da história que escrevemos ao longo da vida. Sua participação em nossa trajetória nos influencia em nossa formação, em nossos conhecimentos e até em nossos gostos particulares. A importância da leitura é universal, pois vai mais adiante que apenas livros. Está relacionado à interação com diversas realidades. A leitura é indispensável para qualquer ser humano, além de ser o mediador de uma troca entre culturas. E os livros carregam as nossas tradições, ensinamentos e valores. O ato de ler favorece uma melhor formação intelectual, assim como desenvolver pensamento crítico e expandir nosso vocabulário. Por isso, o incentivo à leitura tem que ser constante, pois, além de todos esses benefícios, a leitura ainda pode trazer um sentimento de relaxamento e alívio do estresse que somos expostos cotidianamente, fora a oportunidade de usarmos essa experiência de ler para mergulharmos em outros mundos, ampliando nossos horizontes e, em muitos casos, nos desconectando de nossos problemas, ou nos preparando para lidar com eles. Por isso, já separe seus livros, fique confortável e assista o Bendita Hora. Eu estou recebendo aqui Antônio Schip, doutor, vou chamar de doutor, porque ele é doutor em ciências da religião. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que bom você vir falar com a gente sobre algo tão fundamental na vida da gente, que é a leitura, né? Eu vou começar perguntando para você uma coisa que eu fiz um comentário antes aqui quando vi você, é o seguinte, tenho a impressão, não sei se é verdade, as pessoas leem mais hoje, por causa das telas que nós temos no computador, tá? Mas parece que a leitura, ela está com menos qualidade. Eu não sei se é verdade isso. Eu sinto isso, porque as pessoas parecem que têm abandonado os livros e ficado só nas outras leituras e não têm lido o suficiente. É uma verdade. Se a gente for pensar um pouco naquilo que está disponível, nem sempre o que está disponível é bom. É, isso aí. Essa é a primeira questão. É verdade. Segundo, a gente tem um outro argumento que eu acho que é muito importante a gente observar, além da qualidade, é a superficialidade. Os meios de comunicação digitais, eles não têm aprofundamento, porque, primeiro, não tem tempo, Isso. Eu preciso de uma troca rápida. Isso. Aí acaba criando pessoas que sabem pouco de muitas coisas. E isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Você sabe pouco, superficialmente, de muitas coisas. É aqueles especialistas que sabem várias coisas, mas tudo raso. E que não gera o espírito crítico no final das contas. É um perigo isso. Porque eu não tenho domínio daquilo que eu estou adquirindo em termos de conhecimento. É verdade. E gera uma angústia muito grande, gera uma sensação de falta de... É verdade, é verdade. Eu sinto isso e eu vejo isso porque a leitura está cada vez mais, a leitura do livro, né? Está cada vez mais difícil, né? O livro não tem chegado na mão das pessoas, né? A gente fica triste, eu imagino que você ficou triste quando a gente vê livrarias fechando, como vemos agora a Livraria Cultura, outras livrarias que vão deixando de existir. Mas como que a leitura ela pode ajudar nessa melhoria de escrever, de comunicar, de coisas, Antônio? Vamos pensar o seguinte, eu acho que primeiro, se eu tivesse que colocar um título nessa nossa conversa, tá? A leitura, ela é uma fábrica de sonhos e de memórias. Olha que interessante isso. Quando eu tenho isso, eu essencialmente vou começar a ter, por memória, esse nosso argumento de como é o processo de comunicação. E quando eu dou o processo de comunicação, quando eu faço o processo de comunicação, que é a mensagem isso, que vai até alguém, para que ele possa compreender, ele tem um mínimo de esforço. Quando ele tem esse mínimo de esforço, ele vai criar um processo quase que como de mimetismo, uma espécie de cópia daquilo. Ele pode até não conhecer tudo aquilo que ele está, entre aspas, repetindo, mas ao longo do processo, ele vai vendo as coisas fazerem muito sentido. Então eu vou repetindo, entendendo, e quanto mais eu entendo, eu repito, quanto mais eu repito, eu entendo, e eu vou formando uma espécie de ciclo virtuoso. Virtuoso, é verdade,
quando a base é boa. Olha que interessante. Isso a gente faz justamente pela leitura, que vai fazendo com que esse círculo ele possa ser consistente. Ou seja, escrevo bem porque leio bem, comunico bem porque eu leio bem. É uma coisa nesse sentido, né? Eu vou abastecendo. Então, eu sempre brinco dizendo o seguinte, uma caixa d'água, por exemplo. Quando eu abro a torneira e essa torneira está conectada com essa caixa d'água, o que eu espero que saia? Água, né? Que sai água. E se não tiver nada nessa caixa d'água? Não sai nada. Se tiver, sei lá, vinho, vai sair vinho. É verdade. Então, quando eu faço o meu processo de leitura, quando eu faço o meu repositório funcionar, quando eu coloco coisas lá dentro, é nesse momento que vai saindo algo para alguém. É verdade, é verdade. E a questão da criatividade também está na mesma ordem, né? Ou seja, como você é criativo tem que buscar de algum lugar. Pois é. Criativo, né? É sempre pensar o seguinte, o mundo verdadeiro com esse mundo pensado, nesse momento ele chega até o indivíduo, teoria e prática, e é nesse momento que eu posso exercitar a criação. Eu chego num resultado com esse embate entre teoria e prática. A criatividade, ela não é uma coisa, senão uma mistura de memória e sonho. Olha que interessante. A criatividade é a mistura da memória e do sonho. É verdade, é verdade. Aquilo que eu trago como memória de tudo que eu adquiri, né? E aquilo que eu sonho. Olha que interessante. É bom conversar com gente inteligente, sinceramente. Isso é a melhor coisa do mundo, sabe? A melhor coisa do mundo. Eu lembro que eu via sempre na biblioteca lá em Lavras, biblioteca que tinha lá em Lavras, tinha uma placa bem grande escrito assim: quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Olha aqui, será que colecionar quadrinhos é uma maneira de incentivar a leitura? Olha aqui, ó. Deixa eu dizer, espera um pouquinho, eu falei agora mesmo, eu fiquei fascinado justamente pela indicação do Maurício de Souza para a Academia Brasileira de Letras. Eu falei, vai ser justo. Academia Brasileira de Letras, porque a gente aprende a ler, eu gostei da leitura por causa de gibi, por causa de quadrinho, né? Lia demais e eu sou fascinado por leitura por causa dos quadrinhos, eu acho muito interessante. O nosso bendito repórter David Paulo visitou o Diogo Valência. Diogo Valência, vocês não imaginam, ele é um colecionador de quadrinhos que tomou gosto pela leitura justamente. Olha que interessante. Eu tinha muita vontade de conhecer esse Diogo, vamos ver junto. A leitura é a porta de entrada no mundo da educação. Através dela, muitas pessoas desenvolvem o dom da oralidade, da escrita, enfim, é uma infinidade de coisas que a leitura pode trazer para você, para mim, para todos nós. E hoje o Bendita Hora veio até a Moca, na zona leste de São Paulo, para contar um pouco da história do Diogo. Na verdade, mostrar uma coleção que o Diogo tem que vai despertar uma inveja em muita gente. E com certeza você em casa vai se familiarizar com tudo isso. Ô Diogo, chegamos, rapaz, cadê você, uai? Através da leitura, um novo mundo se é descoberto. Aventuras, contos de fadas, a ideia de ser um super-herói. A imaginação vai longe. Ô Diogo, tem café aí, Diogo? Diogo! Ah, rapaz, cadê? Ó, vem cá, vem cá. Diogo, viemos conhecer a bendita coleção. Tá na hora de mostrar tudo pra gente, vambora? Bora. E você vem junto com a gente. Vem cá, padre, vamos entrar aqui no mundo do Diogo, porque tá aqui esperando pela gente. Diogo, mostra pra gente que coleção é essa e onde é que tá esse seu acervo. Rapaz! Bom, como você pode ver, a coleção do Diogo é de quadrinhos. Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma pesquisa mostrou que os quadrinhos saltaram do 5º para o 2º lugar em consumo no ano de 2020, em plena pandemia, ficando atrás apenas dos romances. Galera, dá um apanhado de tudo que você tem primeiro, depois você vai detalhando o que você tem de mais, que você tem um mais carinho. Eu tenho desde gibis da Turma da Mônica até gibis de editoras como a DC, a Marvel, e também tem até umas revistas de futebol, alguns álbuns da Copa. Tem álbum da Copa desde quando aqui?
desde 2006. Tá meio acabadinho, mas ele tá aí. Ele confessou pra gente aqui no off que tem uns que ele tem um carinho especial aqui. Qual que você destaca aqui? Com certeza esse aqui do Superman é um dos que eu destaco, porque ele foi o primeiro quadrinho que eu li, sem considerar os da Turma da Mônica. E aí, ele que fez eu ter tanto apego assim pela leitura e principalmente aos quadrinhos. Eu tinha muita dificuldade de leitura, muito. Eu não conseguia focar. E aí, quando eu li ele pela primeira vez, ele começou a mudar as coisas. Mudou muito e a leitura acabou se tornando muito importante na minha vida. Algo que eu sentia que faltava e eu precisei exercitar e isso me ajudou demais. Bom, padre, essa foi a coleção do Diogo. E você aí de casa, gostou? Tem muito mais por aí. As imagens você já sabe. É da câmera, operada por Renatinho Drummond, produção Núcleo Natan Xavier, David Paulo, o Bendito Repórter, direto da Moca, Zona Leste de São Paulo, para o Bendito a Hora. O Bendito Repórter, olha aí, o Bendito Repórter está aqui com a gente aqui, ó, do lado do Diogo, porque eu só lembrando vocês, o Diogo é nosso produtor aqui, no produtor, e o Diogo, do lado está o Bendito Repórter, aqui, e o David, né? E o Diogo, ele é nosso produtor e ele tem uma coleção ali. Ele tem uma coleção também de tampinha de refrigerante PET. É a coleção mais sem graça que eu já vi na minha vida. Não é verdade? Você lembra? Que ele trouxe a mais sem graça, que não tem nada. Uma igual a outra, não tem graça nenhuma. Oh, David, mas gostei, virou um jargão. É muito demais toda vez. As imagens são da câmera. Obrigado, viu? Antônio, a leitura ela pode expandir o vocabulário, a questão também do senso. Você falou do pensamento crítico, né? Pode fazer isso comigo a leitura? Eu entendo que sim, mas é sempre bom tomar um certo cuidado. A expansão, ela não é simplesmente um ler e ler qualquer coisa. Sei, tá, entendi. Então, primeiro, eu entendo que o ideal é que isso tudo seja um processo qualitativo. Pode até ser que no começo ele seja mais quantitativo, ou seja, eu posso ler qualquer coisa, é melhor do que não ler nada. Isso. Mas ler qualquer coisa não significa necessariamente a expansão. Entendi, é verdade. Porque você pode ler com pouca qualidade também. Eu posso ler fofoca, eu posso ler horóscopo. Isso não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Vai acrescentar nada na vida da gente. E a questão do espírito crítico também vai no pensamento que também ler qualquer coisa não vai fazer você se tornar mais crítico ou menos crítico. Aliás, eu posso distorcer o espírito crítico. Porque, quer dizer, vou dar um exemplo bem singelo aqui, tá? E sem nenhuma ideia do aspecto político que isso envolve. Sim. Quando eu falo, por exemplo, que a direita foi quem fez os campos de concentração, a extrema-direita, que eu quero dizer, e eu digo que isso é uma verdade, de fato é uma verdade. Mas quando eu deixo de pensar que a extrema-esquerda também fez as mesmas coisas, eu fico criando uma falta de senso crítico. Sei. Como dizer que um herói é um vilão ou o vilão é o herói. Sim. Então, se eu pego o Che Guevara e vejo só o aspecto revolucionário dele, isso é pouco. Isso não desenvolve o espírito crítico. Eu preciso enxergar o que ele fez para poder chegar ali. Para pegar o exemplo brasileiro, o Lampião. O que ele tem de bom e de ruim? Sim. Eu não posso desenvolver espírito crítico se eu não conhecer. É verdade. E é interessante, porque ainda mais nesse tempo que nós temos de tanta polarização, isso é importante. Talvez essa polarização tenha acontecido por causa desta falta do conhecimento e do espírito crítico, né? Perfeitamente. Vem alguém e fala para você, só os defeitos de um, só os defeitos de outro. Eu não vejo a pessoa como um todo para eu poder julgar, né? Pois é. É interessante. Então, essa polarização, ela sempre será burra. Sim. Sempre será burra. Sim. De um lado e de outro, não importa que seja. Lados. Não importa o que seja. Por quê? Porque não existe esse espírito crítico. Que coisa interessante, Agora, a questão da identidade pessoal. Eu posso formar minha identidade a partir da leitura? Posso? Vamos pensar o seguinte, padre.
Você quer café? Você quer tomar café? Eu tomo Vai sempre. tomar um café. Eu gosto. Foi o senhor que fez, não? Não foi o Rodolfo que fez. Aqui, você gosta de café? Adoro café. Ah, que ótimo. Adoro. E você quer tomar sem açúcar? Sem açúcar, por favor. Que péssimo isso. Muito obrigado, Sabe Fábio. eu não consigo tomar café sem açúcar. Eu acho sempre muito humilhante tomar café com açúcar perto de alguém que está mais elevado espiritualmente do que... Vou botar um pouquinho de açúcar. Ah, tem uma pergunta aqui. Antes de responder a minha pergunta, vamos responder aqui. Vamos ver uma pergunta para você. Eu tenho muita dificuldade para começar a ler. Como iniciar e fortalecer esse hábito? Então, Como fazer isso? Não tem nada mágico. Eu acho que toda grande jornada tem um primeiro grande passo. É sempre pensar que as grandes desculpas que as pessoas colocam, os grandes argumentos que as pessoas colocam é falta de tempo, falta de concentração, porque eu durmo enquanto leio, porque eu cochilo, por quê. Existe um monte de porquês. De desculpa. Então eu falo de 3 Fs. Tem que ter foco, força e fé. Isso, é verdade. Porque não vai, se criar essa desmotivação inicial porque tenta 1, 2, 3 vezes, não vai desenvolver. E não é para leitura, é para qualquer coisa. As coisas todas precisam de um pouco de esforço. Isso. E quando não vem por esforço, o resultado é muito pior. Isso é verdade. Tudo que é conseguido sem esforço não tem nenhum bom resultado. Eu me lembro muito do filme Matrix. Isso. Para quem já assistiu. Detesto Matrix, mas tudo bem, eu até não consigo entender aquele filme dele. Tem um determinado momento que as pessoas elas precisam de algo, então é simplesmente transferido todo o conteúdo para o indivíduo que está ali sentado e ele consegue desenvolver uma atividade. Que esforço tem isso? E quando não tem esforço, eu não tenho, obviamente, uma autoestima. Autoestima, interessante, é verdade, é verdade. Então, quem perguntou isso, por favor, eu vou dizer, tenha perseverança. Tem que fazer passo a passo para a gente poder chegar lá. E foco é a melhor solução para isso tudo, apesar de todos os problemas. Eu falei do filme, deixa eu falar, eu assisti esse final de semana aquele filme que ganhou o Oscar. Tudo em todo lugar, em todo tempo. O pior filme que eu já assisti na minha vida. Também, o pior filme. Uma porcaria. Você gostou? Eu não assisti. Não, você assistiu? Você assistiu? Alguém assistiu? Você assistiu esse filme? Ainda não. Não. Horrível, horrível. O Hollywood tá brincando com a gente, tá brincando. Horrível. Ai, Rodolfo, eu pensei que era coisa de uma pessoa de mais velho. Não, ganhou um monte de coisa, pô, uma porcaria. Igual Matrix, que você falou. Matrix eu acho uma porcaria aquele filme. A gente não entende, e eu não gosto, porque tem hora que eu acho que a gente tá numa Matrix mesmo, então eu fico mais... Né? A gente tem uma dica de filme onde a leitura, onde a leitura é o ponto alto da trama. Vamos ver essa análise do filme Minhas Tardes com Marguerite. O filme Minhas Tardes com Marguerite talvez nem seja tão conhecido assim, ou talvez seja, não sei, mas me encantou muito. A fotografia é lindíssima, assim como Meia-Noite em Paris também o é, mas aqui é uma outra pegada, e fala sobre um encontro bem inesperado entre um cinquentão quase analfabeto, semi-analfabeto, e uma idosa devoradora de livros, leitora assídua. Ela vai apresentar a ele o mundo da literatura e ali sentada num banco público, eles passam a refletir. É um filme bastante reflexivo, por isso muito belo. Tem até uma questão da oralidade, da leitura de poesia, e ela vai mostrando para ele aos poucos algumas graças da vida que são transmitidas pela leitura de um livro. Interessante. Eu pedi licença, vou dar um testemunho meu aqui. Eu sou muito viciado em leitura. Eu tenho que estar sempre lendo um livro. E eu aprendi isso justamente na questão dos quadrinhos. E eu tinha um fascínio por biblioteca muito grande. Eu morava numa cidade em Lavras, era cidade de interior de Minas, uma cidade universitária e tal. Mas quando eu era adolescente, na cidade não tinha uma biblioteca pública. Não tinha uma biblioteca pública. Eu achava um absurdo aquilo. Mas veja, eu vou dar um testemunho. Meu pai era o prefeito na época. Tá.
E eu falei com meu pai. Eu lembro que eu falei, pai, aqui em Lavras a gente tem universidade, tem boas bibliotecas, né, nas universidades. A gente não tem uma biblioteca pública. Meu pai foi quem criou a biblioteca pública em Lavras. Biblioteca Pública Meirinha Botelho. E eu lembro que na semana que ele assinou o decreto lá, criando, eu fui um dos primeiros, o meu número na biblioteca em Lavras é o número 61. Os anteriores é quase todos do funcionário, das pessoas assim. O meu número era 61. E eu não saía da biblioteca, eu achava fascinante. E uma das coisas, meu pai foi um baita de um prefeito, um grande prefeito, mas um dos grandes gestos dele foi ter criado a Biblioteca Meirinha Botelho lá em Lavras, que é um gesto dele, um gesto do tempo do meu pai. Eu achei interessante que as bibliotecas, eu fico muito preocupado, sempre quando a gente não tem livrarias, quando a gente não tem bibliotecas, a gente tem muita coisa que cresce negativamente. Vou dizer uma coisa, eu sempre vejo, cresce fanatismo, cresce de repente violência, a proporção é desse jeito, menos livrarias, mais violência, mais fanatismo, mais coisa. É impressionante isso, né? É a falta do espírito crítico, falta né? do espírito crítico, né? Porque quando eu não tenho argumentos, quando eu não tenho história, quando eu não tenho memória, quando eu não tenho... Isso é uma coisa que Viktor Frankl ele vai contar com muita precisão. À medida que as tradições elas vão sendo esquecidas, é um momento em que acontece o vazio existencial. E quando acontece o vazio existencial, eu preciso preencher isso com alguma coisa. Interessante. Aí vem a droga, vem todas as coisas que estão aí no meio. Interessante. Aqui no Brasil, eu não sei, nós temos, dizem que a Argentina tem mais livrarias do que o Brasil, né? O Brasil tem menos livrarias, eu não sei se isso é um dado. Pode ser. Mas se a gente for comparar, eu acho muito poucas livrarias e poucas bibliotecas no Brasil. Eu não sei se você concorda com isso, né? Eu concordo, mas vamos pensar o seguinte, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, é uma pergunta que a gente sempre vai fazer. Comparar o Brasil, por exemplo, com um país como a Argentina, não é muito adequado. Mas por quê? Porque a dimensão... É outra dimensão, é verdade. É uma quantidade populacional muito diferente, tem toda uma série de aspectos. Da mesma forma que comparar, por exemplo, o que acontece na Europa em termos de leitura. Um francês, ele lê, em média, 20 livros por ano. Olha que beleza. O Brasil lê 4, 5. Essa é a proporção média. Mas posso dar uma informação que parece que lá é muita coisa? Se a gente ler de 5 a 10 páginas por dia, 5 a 10 páginas, eu leio 20 livros por ano. Ah, é? É. Olha, 5 a 10 páginas eu leio 20 livros. Você lê 20 livros por ano. É verdade, a média do número de páginas é verdade. Então, veja, não é que aquilo que acontece na França é um negócio absurdo. A questão é que nós não temos periodicidade, frequência, interesse e tal. Tem outras coisas que de repente... A gente está muito dividido. Ah. Então, assistir streaming é muito mais fácil. É muito mais fácil. Nem ir para o cinema. Hoje a gente deixou de ir para o cinema exatamente por quê? Porque ficar no conforto da casa é muito melhor. É verdade, ele deixou mesmo, né? Deixou. Agora, uma outra coisa que eu vi, você estava comentando com ele, eu acho que eu escutei, eu escutei essa coisa. Antigamente, na escola, a gente lia os livros e apresentava os resumos dos livros, né? Hoje, os resumos dos livros se encontram na internet, que absurdo. Né? Mas absurdo é pedir o resumo. Pedir o resumo é verdade. Quem engana quem? Quem engana quem, né? O professor pediu, né? Eu acho que a leitura... né? Mas a leitura, eu lembro que no convento a gente era obrigado a ler muito mesmo, assim, a gente tinha que ler, tanto é que o padre, o reitor, ele dizia o seguinte, filosofia e teologia é leitura, ele dizia, é leitura, você tem que ler clássicos, você tem que ler filosofia, você tem que ler São Tomás, você tem que ler Suma Teológica, é leitura, né? Ele dizia, ó, está na faculdade, tudo bem, a faculdade, mas não adianta a faculdade sem a leitura, né? Isso eu lembro que eu tive um reitor
no seminário, hoje ele é o arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson. Ele mandava a gente ler livros, não livros eu lembro que livros normais, né? E depois a gente sempre tinha aqui na sala dele e comentar sobre o livro. Isso é interessante, isso que você falou. Conversar sobre o livro. Da pessoalidade, né? Não tinha essa história de dizer, ele comentava sobre o livro, Eu lembro. Então, ele fazia a gente ler, e esse hábito, né, vai se tornando aquilo que você disse, um círculo virtuoso na vida da gente. Isso. E ajuda no processo de identidade do indivíduo, né? Isso é interessante, é verdade, né? Porque você vai tendo essa identidade, você vai descobrindo e redescobrindo também. Você vai identificando quem é você. Eu sempre coloco a ideia do seguinte, que é como se eu nascesse e tivesse duas malinhas. Essas duas malinhas, eu vou colocando coisas e tirando coisas ao longo da minha vida. Isso é o desenvolvimento da identidade. Só que como é que eu coloco coisas e tiro coisas? Quanto melhor eu tenho informação. E a informação, ela acontece com todos os sentidos, inclusive com a leitura. E quando eu desenvolvo a leitura, eu estou colocando e tirando coisas dentro da malinha e desenvolvendo a minha identidade. Muito interessante. Olha, eu gostei demais de ter conversado com você. Não, por isso que eu falei, a inteligência, isso é fruto de leitura também. Eu não sou. Eu estou aqui com todo esse monte de gente aqui. É verdade. Ah, interessante, né? Tá aqui com um monte de todos, né? Gente que, todos os autores, né? Todos eles estão aqui. Esse é o verdadeiro encosto na vida. Você tem todo mundo ali, ó, trazendo atrás de você toda uma história, né? Isso é muito bonito, viu? Quero agradecer ao professor doutor Antônio Siqueira, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, trazer tanto conhecimento, tanta fundamentação pra gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu queria que você seguisse no Instagram, aqui é o Instagram do @antônio.oliveira.siqueira. Muito fácil esse aqui, ó. @antônio.oliveira.siqueira. E no LinkedIn é Antônio Siqueira Prolab. Antônio Siqueira Prolab. Muito obrigado, muito obrigado. É diretor do Instituto Rocco e da Prolab Ambiental, isso mesmo, né? Perfeitamente. Muito obrigado. A gente vai encerrar o programa de hoje com o clipe Busca Vida, dos Paralamas do Sucesso. Obrigado a vocês todos, ficaram com a gente aqui. Amanhã eu encontro com você ao meio-dia no Rosário da Vida. Deus abençoe você. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Viu? Muito bom. Muito bom.